E fala aí, sexto todo mundo beleza? Todo mundo de boa? Tô chegando para mais uma aula, hein? Tamo junto? Essa aula vai ser de exercício, tá? Eu tô na página 255 do livro 3. Vamos fechar o livro 3 agora nessa correção e já fazer um link com o conteúdo do livro 4, que é uma continuação dos setores da economia, mas de maneira bem mais específica, detalhando cada setor. Então, sem enrolação, vamos direto para a primeira questão. Né? Lembra que eu não vou digitar a resposta. Eu vou explicar e vocês vão pausando, vão voltando aí para poder pegar as respostas e botar no material de vocês. Então, na página 255, começa com as características dos setores da economia. Né? Completar a tabela. Então, a gente tem aí esses campinhos, campo 1, 2 e 3, sobre os setores primário, secundário e terciário. Olha, no setor primário, o que a gente pode botar no campinho de edição, né? Aqui no quadradinho do setor primário? Que são atividades ligadas à extração de matéria-prima. Você pode botar extração ou produção, tá? Os dois serão ótimos. Tá? Extração e ou produção de matéria-prima. Por que produção? Lembra que numa fazenda de soja, que usa soja para matéria-prima de um outro produto, eu estou produzindo a soja. Já a retirada do minério de ferro do subsolo, eu estou apenas retirando, não estou produzindo. Né? Fica a dica nisso. Então, repito, atividades ligadas à extração ou à produção de matérias-primas. No secundário, são as atividades, né, no segundo campo aqui, as atividades ligadas ao processamento da matéria-prima. Ou seja, é onde a matéria-prima vai se transformar num produto, numa máquina, enfim, num bem de produção. Então, no setor secundário, eu estou pensando nas fábricas, nas indústrias. Então, atividades ligadas ao processamento, à transformação, à industrialização da matéria-prima do setor primário. Tá? E o terciário, o último aqui, atividades ligadas à venda das mercadorias do primário e do secundário, né, dos outros setores da economia, juntando também os serviços. Tá? A prestação de serviços também vai se enquadrar no setor terciário. Então, é o comércio dos produtos do primário e do secundário e os serviços prestados pela mão de obra qualificada. Tá? Não dei exemplos, porque aqui a gente vai ter os exemplos na segunda parte. Tá? Então, os exemplos de atividades ligadas ao setor primário, poxa, posso falar na agricultura, na pecuária, né? O extrativismo animal, vegetal, mineral, tá? Então, são as atividades básicas. A extração do ouro, você pode dar um exemplo mais específico. Mineração de bauxita, que é o minério de ferro. Você pode dar exemplos específicos. A pesca de sardinha, caça, tá? Então, você pode falar tanto de maneira genérica, como extrativismo, agricultura, pecuária, ou dar o exemplo direto, como a produção de gado, produção de galinhas. Sacou? No setor secundário, se eu estou falando que é indústria, posso botar uma fábrica de, sei lá, batata frita. Adoro batata. Posso botar uma metalurgia, uma fábrica de coisas de metal, tá? Então, ligadas ao segundo setor, eu estou pensando em todo tipo de indústria. Indústria de tijolos, de móveis, de eletrodomésticos, né? Automobilismo. Beleza? Isso é tranquilo, bem fácil de botar. E a do setor terciário, os exemplos do setor terciário, posso botar um shopping, posso botar um advogado, advocacia, que é uma prestação de serviços, professores, médicos, segurança pública, né, policial, bombeiro, guarda civil, quem presta um serviço, ou
os lojistas, né? Ah, eu sou um açougueiro, eu comercializo carne. Se ligou? Você pode ser maneira específica, comércios e serviços, mas dê o exemplo para você não confundir. Tá? Um shopping center vai englobar tanto serviço quanto comércio. A gente vê cinema, lazer, prestação de serviço, que vende coisas dentro, comércio. Então isso é muito misturado, beleza? Questão de boaça. Agora a questão 2. Imagine que você será governante de um país. Sabendo disso, escreva um texto mencionando qual setor da economia daria prioridade em seu território. Além disso, mencione algumas vantagens e desvantagens dos demais setores. Olha, eu teria uma séria dificuldade de pensar qual seria o melhor, porque um depende do outro. Quando ele fala em vantagens e desvantagens, ele está pensando na diversificação econômica, que é fundamental para um país. Então, se eu tenho um produto muito específico, eu produzo PlayStation 5. Como é que a galera vai comer nesse país, né? Se eu sou um representante desse meu governo, as pessoas precisam de produtos primários, né? Então, assim, como uma necessidade básica, eu escolheria o setor primário. A galera poderia ficar triste porque não vai ter indústria, porque não vai ter o shopping center, não vai ter comércio, mas vai ter o que comer. Pelo menos minha população não vai morrer de fome, né? O setor primário dá essa possibilidade. Aí todo mundo viver de carne, de legumes, de hortaliças, né? De peixe. Só vou priorizar o setor primário, porque de fome vocês não vão morrer. Ah, mas a indústria melhoraria a qualidade de vida? Sim, mas o que seria da indústria sem os produtos do primário? Né? O que seria do comércio sem a transformação da indústria e a extração do primário? Então, como base de tudo, eu acho que o primário é o mais importante nessa capacidade que nós visualizamos de produzir, tá? O primário é essencial. Seguindo aí para a próxima questão, virando a página. Tem um mapa, a gente sempre olha para o mapa e vê os elementos, né? Título: população que trabalha na agricultura. Legenda: ele está botando a porcentagem. População que trabalha na agricultura acima de 90% está no espaço rural, de 70% a 90%, de 50%, enfim, menos abaixo de 9%, que nesse caso são países muito urbanos. Então, tendo como base o mapa da população que trabalha na agricultura, responda às questões. Logo de cara eu vejo que o Brasil, bem urbano, menos de 9% da população está no espaço rural. Os países africanos subsaarianos, né, abaixo ao sul do deserto do Saara, maior parte da população está no espaço rural. Então a gente vê uma diferença bem significativa entre os países, né? O que representa na economia do país ter parcela significativa da sua população trabalhando no setor primário da agricultura? Pergunta complicada. O que significa se eu tenho muita gente no interior, nas áreas rurais? Eu tenho que entender, eu tenho que pensar que a participação da população econômica, a população ativa que trabalha, no setor primário indica que o país é considerado rural, ou seja, os produtos desse país são baratos. Tá? Lembra que no setor primário os produtos são bem mais baratinhos. Considerando como um país sendo considerado rural, esse país acaba tendo uma participação das suas atividades com baixo valor agregado. Então, consequentemente, na economia, nessa produção, nessa arrecadação de valores, é um país com baixos recursos, tá? Então ele vai necessitar exportar produtos, produzir produtos baratos. Então ele vai ser dependente de tecnologias, de indústrias de fora, né? Pensa num país onde 90% da população está trabalhando nas fazendas. Não vai ter muita tecnologia nesse país. A população está trabalhando com a mão nas fazendas. Não vai ser um fazendeiro com trator. É uma produção familiar, produção simples, tá? Então, como é que vocês podem montar essa resposta?
Pausa o vídeo, prepara a caneta. Representa que o país é subdesenvolvido na sua produção, que a maior parte da sua economia é voltado a produtos de baixo valor agregado. Então são produtos baratos, tá? Pegou isso? Se pegou isso, beleza. Você pode completar ainda mais sendo dependente de tecnologias estrangeiras. E lembra que tecnologia é caro, né? Se eu dependo da tecnologia estrangeira e meu produto é baratinho, eu não vou conseguir comprar tanto essa tecnologia de fora, tá? Em qual continente ocorre a maior concentração da população trabalhando na agricultura? O que isso significa? A gente volta lá para a imagem? Obviamente é a África, tá? O continente africano, mais de 51% da população está no espaço rural. Esse predomínio indica que o continente tem uma base econômica fraca, baseada no setor primário, com baixo valor agregado, ou seja, são países de economia subdesenvolvida. Então bota isso. São países que a base da sua economia está no setor primário. Portanto, são economias de baixo valor agregado. Baixo valor agregado significa subdesenvolvido. E como é a participação da população brasileira na agricultura? Pô, a gente é pouquinho lá, a gente tem 9% abaixo no espaço rural. O que significa que a maior parte da população está dentro das áreas urbanas, trabalhando ou no setor secundário ou no setor terciário. Não esqueça, eu, Heitor, estou falando para vocês do terceiro setor da economia, um professor prestador de serviços. Então, quem mais hoje tem empregos é o setor terciário. E o que isso significa, né? Deixa eu voltar aqui para a questão. Com base na população brasileira, na agricultura, o que isso significa? O Brasil, de 10 a 30% trabalha na agricultura, mas não diretamente. A gente está vendo de servidores para a agricultura. Tá? Eu sempre falo da engenharia de agrimensura, que é um engenheiro novo que está surgindo no mercado de trabalho. Quem quer ganhar dinheiro com engenharia é um caminho maneiro. Tem aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, que é enciclopédica. É uma atividade ligada à agricultura, mas que o trabalhador não é um fazendeiro. Não vou lá plantar. Eu vou prestar um serviço para uma fazenda. Eu vou chegar lá e vou cuidar da fazenda, possibilitando uma melhora na produção. Eu sou um técnico, tá? Eu presto o serviço. Então, consequentemente, né, o que significa? Significa que a maior, dá aquela pausa para anotar, hein? A maior parte da população trabalham nos setores secundário e terciário da economia brasileira, né? E que a maior parte da população encontra-se na área urbana, nas grandes, médias cidades, beleza? Tá? Vai nessa com calma que vocês conseguem botar a resposta bonitinho aí. Vai pausando e vai voltando, tá? Sem preguiça. Vou ver esse caderno aí, eu quero ver esses bagulhos bonitinhos aí, essa apostila aí bonitinha, pra poder dar aquele ponto maneiro pra vocês, hein? Próximo mapa. População que trabalha no setor industrial. Olha a diferença. No caso, a gente até comparando os mapas, vê a diferença que é, né? Se o Brasil, por exemplo, a maior parte da população está nas áreas urbanas, consequentemente nós trabalhamos muito nas indústrias. Existem muitos operários nas indústrias brasileiras. E aí você vê que a nossa corzinha nesse mapa está lá entre 31% a 50% da população trabalhando nesse segmento, né? Quando você olha a África agora, estão os menores indicadores. Ou seja, inverteu aquele mapa anterior. Então a mesma ideia de pergunta, lá, o que representa para a economia do país ter a sua população trabalhando no setor secundário? Significa que as atividades do setor secundário, né, as atividades da indústria têm a maior representatividade
no PIB do país, no Produto Interno Bruto, que significa a soma de todos os valores que são produzidos nessa região, nesse país, né? Então, pensa comigo. Para vocês responderem isso bonitinho, vocês podem botar exatamente assim. Representa que a maior parte da população trabalha nas indústrias, tá? E que esse setor é mais estruturado, existe, né? Eu preciso de uma fábrica, eu preciso de uma infraestrutura para ter esse trabalho. Então significa que existe uma infraestrutura maior do setor secundário nesse país, beleza? Organiza esse pensamento aí que vocês conseguem responder. Se tiver dúvida, me pergunta, tá? Se eu não entendo, não sei escrever essa resposta. Me fala que eu vou ajudar vocês a elaborar. Eu prefiro de coração, cara, que vocês escrevam. Tá? Vocês estão desenvolvendo isso. Isso eu já sei, né? Eu vou editar uma coisa que eu já sei. É legal vocês também buscarem isso de maneira textual. Vocês desenvolverem isso, a redação de vocês. Não em fazer uma redação, mas a habilidade da escrita. Tá? De coração. Eu desejo o melhor de vocês. E isso é uma maneira muito boa de vocês treinarem, tá? Desenvolverem as respostas. Eu falo aqui mais ou menos e vocês organizam para responder. Letra B. Qual faixa da porcentagem ocorre a maior presença de países? Né? Ou seja, em qual faixa de porcentagem tem a maior parcela dessa população? Então, a faixa de 0 a 30% apresenta o maior número de países, tanto desenvolvidos como subdesenvolvidos, né? Ou seja, os países menos desenvolvidos e os mais desenvolvidos também estão nesse mesmo setor. Essa participação caracteriza a importância em diferentes níveis do setor secundário na economia desses países. Nos desenvolvidos, ela é mais mecanizada, necessita de uma menor mão de obra, porque eu tenho robozinhos trabalhando, né? Eu tenho mais automação das fábricas. Nos subdesenvolvidos, tem mais gente, porque não é tão moderno como as indústrias de ponta. Se a gente pensar numa fábrica lá no Japão, fábrica nos Estados Unidos, que é bem avançada tecnologicamente, dificilmente você vê operários, você vê máquinas trabalhando. Então, mesmo empregando bastante, esses países mais industrializados apresentam menos pessoas trabalhando, porque é bem mecanizado, tá? Bem autônomo. Letra C. Como é a participação da população brasileira no setor industrial? O Brasil está nessa mesma faixa etária, a gente está até um pouco acima, né? De 31% a 50%. Representa uma boa participação do PIB. O Brasil se tornou industrial, né? Vocês vão estudar isso muito bem no 7º ano. A industrialização brasileira, quando que a gente passou a ter fábricas? Finalzinho do século XIX começou, mas os anos 30 do século XX, 1930, 34, com o presidente Getúlio Vargas, que a gente começou a desenvolver uma indústria de base, uma indústria que faz matéria-prima, tá? Metalurgia, umas indústrias bem maneiras. Tá? Então a gente já tem mais quase 100 anos de um país se industrializando, mas acelerou bem nos anos 70 e 80. Tá? Enfim, essa matéria é lá para o 7º ano, mas Brasil, a gente tem bastante indústria. Tá? D. Em qual hemisfério a industrialização é mais marcante? É no hemisfério norte, com certeza no hemisfério norte. Acima da linha do Equador, a gente tem os países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, que é bem industrializado, e boa parte da Ásia, contrapondo a parte da África, tá? Que é bem clarinha. No caso, Brasil e Argentina, que nós somos bem industrializados, mas, enfim, é o hemisfério norte que é mais marcante, tá? Significa, de maneira bem superficial, que os países, né, do hemisfério norte investem mais nesse setor, tá? E aí a gente fecha essa atividade, cara. Olha só, fechamos aí a parte do livro 3. Tem esse mapinha aqui, né, que eu vou aqui circular para vocês preencherem. Vamos ver lá de cima. População e trabalho estão relacionadas economicamente com os setores primário, que engloba agricultura, pecuária e extrativismo mineral, responsáveis por promover o quê?
mercado formal e mercado informal. Lembra que o mercado formal tem carteira assinada, tem contrato, a galera ganha tudo direitinho, todos os benefícios de ser trabalhador. No informal, não, né? O cara é autônomo, ele busca os próprios recursos. Ele não tem as documentações para ter os benefícios de ser operário, ser um empregado, ser um trabalhador. Tá? Mas eu vou pausar aqui para a gente voltar aqui para cima. Ó. O setor secundário engloba a indústria. Aqui vai ser indústria. E o terciário são os serviços e os comércios. Tá? Então, voltando aqui, agricultura, extrativismo, aí pode ser de vários tipos, vegetal, animal, mineral, né? A indústria no secundário e o comércio e o serviço no terciário. Então, a forma de quê? O que vai ser assim, esse mercado de trabalho? Pela população economicamente inativa, que são vocês. Quem não é, eu não gosto nem de dizer, donas de casa. Hoje esse termo é bem ruim de ser utilizado, mas são os trabalhadores do lar, quem cuida de casas, né? Detentos, quem está no regime de prisão, né, não está podendo circular, não pode trabalhar da mesma maneira. A gente sabe que dentro dos presídios tem até umas atividades de trabalho, mas não é considerada uma atividade econômica, é inativo. E os desempregados, que não estão nem aí para a vida, né? Estão vivendo de luz e paz e amor, que não estão procurando por emprego. Agora, a população economicamente ativa, a PEA, essa aqui é a galera que trabalha, que corre atrás, né? São os empregados, os autônomos, podendo ser informais, né? Estagiários, quem está estudando, e até quem está desempregado, mas que está correndo atrás, que está buscando, que está indo a entrevistas, está botando o currículo para a galera ver o que ele é capaz de fazer, tá? Então aí a gente fecha bonitinho o livro 3. Se tiver alguma dúvida nessas últimas questões, me fala para eu ajudar a responder. Me manda as respostas que vocês estão fazendo aí para não ter uma dúvida grande na hora das respostas, tá bom? Então, ó, vamos encerrar por aqui. Livro 3 fechou. Guarda ele bonitinho aí, que eu quero ver para dar o ponto do trabalho para vocês, beleza? Beijão no coração e até o próximo encontro, que já vai ser no livro 4. Na verdade, eu acho que eu vou gravar até agora porque eu estou meio empolgado aqui. Beijão.